Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de correção dos sétimos anos. Tudo bem com vocês? Boa tarde para todos. Tudo bem? Bruna, Guilherme, Gustavo, sejam bem-vindos, João Pedro, Yasmin, Ana, Fabrício, tudo bem? Laila, Kaique, todos bem-vindos. Diana Sabino. Pessoal, boa tarde. Confirma aí para o professor se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se o áudio está ok, se está tudo certo aí. Confirma para o professor, por favor, para a gente poder prosseguir. Lembrando que eu gostaria de confirmar com vocês, lembrar vocês, na verdade, que a aula de hoje nós vamos fazer a correção aqui para tirar dúvidas também da atividade da semana passada. Lembrando que na semana passada nós iniciamos a parte 1, na verdade a parte 1 dos ecossistemas brasileiros. E essa semana, o que foi postado ontem no GR8, né, de novo, é a parte 2 dos ecossistemas brasileiros. Aí eu vou pedir a vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem aí na aba de perguntas, tá? Então, professor, tem uma dúvida específica em alguma parte que eu não entendi, estou com vergonha de colocar essa dúvida nos comentários, vocês podem mandar a pergunta aí na aba de perguntas, beleza? Bom, pessoal, antes disso, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, ó, deixa eu mostrar uma imagem aqui para a gente entender esse conceito de ecossistemas, né? Ou nesse caso, nós estamos usando o termo também biomas. Bom, coloquei essa imagem aí na tela para vocês, ó. Vamos pensar o seguinte, vamos raciocinar o seguinte, para quem ainda não entendeu o que é um ecossistema, tá? Só uma coisa, eu vou pedir depois, se alguém puder, dá uma olhadinha, sai rapidinho da live, dá uma olhadinha lá no grupo da sua turma, para ver se tem alguém que não está conseguindo acessar, tá? E precisa ajudar um colega de vocês lá, eu vou tentar abrir o WhatsApp aqui também no computador, para ficar de olho qualquer coisa. Bom, pessoal, nessa imagem aí a gente tem um rio, como vocês estão vendo, um azul bem claro, né? Geralmente esse tipo de rio, ele ocorre em locais frios, né? Países que têm o clima bem frio. E daí, deixa eu só abrir um negócio aqui, pronto. E daí o que vai acontecer? Nós temos ao redor desse rio uma floresta, né? Como vocês estão vendo aí, formada por vários tipos de árvores, de arbustos, de gramíneas, né, que é aquela parte forrageira da floresta, que são as gramas e etc. Enfim, eu tenho uma diversidade enorme de plantas aí nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Qual que é a ideia do conteúdo que nós começamos a ver na semana passada? É um conteúdo novo, né, do terceiro ciclo, que seria aí o nosso terceiro bimestre, só que agora esse ano o terceiro e o quarto bimestres eles vão ser num ciclo só, que nós estamos chamando de terceiro ciclo, e aí esse foi o conteúdo novo que nós começamos na semana passada. O que eu quero que vocês entendam é que o seguinte, nós estávamos estudando propriedades do ar, sobre a atmosfera, sobre o efeito estufa, e agora nós começamos esse conteúdo sobre os ecossistemas brasileiros. Quando eu falo de ecossistema, sétimo ano, eu estou me referindo a um conjunto de várias coisas que estão habitando o mesmo lugar. Como assim, professor? Vamos pensar então nessa imagem aí, que representa a parte de um ecossistema. Eu vou ter nessa imagem, por mais que vocês não estejam vendo nessa imagem, mas eu vou ter animais que habitam essas florestas, eu vou ter insetos, eu vou ter pássaros, eu vou ter mamíferos, eu vou ter répteis como serpentes, vou ter anfíbios como sapos, rãs e etc. Ou seja, além desses animais, eu vou ter também a parte das plantas. Então é por isso que eu vou usar o termo fauna e flora. Quando eu falo de fauna, sétimo ano, fauna se refere ao conjunto dos animais que habitam determinado lugar. E quando eu falo de flora, eu estou me referindo ao conjunto das plantas, certo? Então quando eu falo assim, fauna do cerrado, a fauna do cerrado nada mais é do que o conjunto de animais que habitam determinado ambiente, nesse caso o cerrado. E quando eu falo de flora do cerrado, eu estou me referindo ao conjunto de plantas, certo? Estão entendendo? Tudo certo até aqui? Posso continuar?
O áudio tá ok, o vídeo também. Confirma pro professor nos comentários aí, só para eu ter certeza que tá tudo ok com vocês aí. Todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Vocês estão muito caladinhos hoje. Confirma aí, por favor, gente. Me dá esse retorno aí para ver se tá tudo ok. Ok? Tô esperando alguém comentar aí, está tudo certo. Certinho? Galera, participa, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Ninguém vai comentar se tá tudo bem ou não. Beleza, a gente vai continuar assim mesmo. Então vamos lá. Vou partir do princípio que tá tudo bem. Ninguém comentou nada, então tá tudo bem. Vamos lá então. Então, como eu estava falando, nesse novo conteúdo agora, do terceiro ciclo, né, a primeira parte, nós estamos estudando então esses ecossistemas brasileiros. E daí na atividade e nas videoaulas que eu passei para vocês na semana passada, nós vimos alguns desses ecossistemas, entre eles o cerrado. O cerrado que é o bioma, né, que está nos circundando aqui em Goianésia e na maior parte do estado de Goiás. Lembrando que o bioma que é mais predominante no estado de Goiás é o cerrado. Nós temos um trechinho de Mata Atlântica no sul de Goiás, no sudeste, na verdade, do estado de Goiás, mas é um trechinho bem pequeno. Mas então, eu não posso dizer que 100% do estado de Goiás é composto pelo cerrado, mas eu posso dizer que mais de 90% é composto aí pelo cerrado. Nós temos aí um trechinho de Mata Atlântica que fica ali na região sudeste, né, sul-leste do estado de Goiás. Bom, então, nós vimos alguns desses ecossistemas na semana passada e aí eu passei uma atividade bem simples para vocês tinham um textinho, vou até abrir ela aqui para a gente dar uma lida agora nos exercícios que nós vamos fazer, tá? Vocês já fizeram e nós vamos corrigir e tirar algumas dúvidas, tá? Beleza. Mas teve que não tá chegando para você. Ah, tá, pessoal. Agora que chegou os comentários aqui, perdão, desculpa. Muito obrigado por quem mandou aí, tá? Tá tudo certo? Ah, beleza. Gente, desculpa, sabe o que aconteceu? Os meus comentários estavam travados. Vocês estavam mandando as coisas e não estava aparecendo para mim. Agora subiu os comentários tudo de uma vez. Então, beleza, desculpa aí, tá? Às vezes tecnologia dá esses problemas. Então, voltando para o nosso foco, nós então começamos a estudar sobre os ecossistemas brasileiros, que é o seguinte, ó. Vamos pegar o exemplo do Brasil aqui para a gente entender. Então nós temos, como eu estou mostrando nessa imagem para vocês, uma imagem bem bonita, né, mostrando um rio com várias árvores e tal. Isso aí seria um tipo de bioma. E aí vem a seguinte questão que eu quero que vocês entendam, apesar de que a gente já falou disso nas aulas, nas videoaulas, mas gosto sempre de reforçar nas nossas aulas ao vivo de correção o seguinte. Pessoal, o que vai definir cada ecossistema, cada bioma, é o tipo de planta que está ali presente, as espécies de animais que habitam esse ambiente, o tipo de solo. Então, por exemplo, quando eu pego o cerrado, eu tenho um tipo de solo bem característico do cerrado, certo? Então, eu vou pegar, por exemplo, dentre o cerrado eu tenho vários tipos de formação. Como assim, professor? Imagina comigo o seguinte. Vamos supor que você vai numa região de mata do cerrado, nós chamamos de formação florestal, que é aquela região que tem árvores mais altas e as árvores são mais juntinhas, forma tipo uma floresta mesmo. Já tem região do cerrado que você vai, que é aquele campo aberto, com árvores baixinhas, com um tronco retorcido, então são aparências diferentes que nós encontramos dentro do mesmo bioma. Então nós vamos ter espécies típicas do cerrado, como por exemplo o lobo-guará, nós vamos ter espécies de plantas típicas do cerrado. Não sei se vocês já ouviram falar de uma planta chamada chuveirinho, que ocorre muito no Parque Estadual da Serra dos Pirineus, que fica em Pirinópolis. É uma planta que as flores dela parecem um chuveirinho mesmo. Eu vou mostrar uma foto disso para vocês depois. É uma planta típica do cerrado. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que todos esses biomas que nós vamos estudar e estamos já estudando, cada um deles tem características próprias.
E eu, professor Tarsis, quero que vocês prestem atenção nessas características próprias de cada bioma. Então, por exemplo, o que vai definir o cerrado? O que vai diferenciar o cerrado da Mata Atlântica? O que vai ser característica da Amazônia, do Pantanal e por aí vai. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão da lista. Então gostaria que vocês abrissem a ficha, ou vocês já estão com a ficha na mão, né? Ou com as respostas no caderno. Vamos ler a primeira pergunta então. Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente ver aqui essa primeira pergunta. Eu vou abrir a ficha aqui. Então, na lista da semana passada, a gente começa com essa imagem aqui, ó. Vou virar a câmera aí para vocês verem, tá? A gente começou com essa imagem aqui, ó. Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês, ó. Então, nós tínhamos aqui essa imagem, ó. Deixa eu tirar essa daqui. Espera aí, pessoal, só tirar a imagem. Pronto. Aqui, nós tínhamos uma imagem como essa que mostra os ecossistemas brasileiros, ó. Então, nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a Amazônia, que está nessa região aqui norte, ó, envolvendo, né, os estados do Amazonas. Nós temos aqui Roraima, nós temos uma parte do Maranhão, nós temos aqui o Pará, né? Pega aqui também numa parte do Tocantins e também um trechinho que vem até aqui perto de Mato Grosso do Sul, né? Incluindo Mato Grosso também, chega próximo. Então a Amazônia, ela é um dos maiores biomas brasileiros. Quando eu pego aqui a Amazônia, sétimo ano, ela vai ter características próprias, como grande abundância de água. Eu vou ter ali árvores com raízes bem profundas, árvores com a copa bem grande. O que é isso, copa, professor? Copa é aquele conjunto das folhas, aquela parte alta das árvores. A copa da árvore é todo aquele conjunto de folhas e galhos que formam a parte que está acima do tronco, do caule das árvores. Então lá na Amazônia vão ter florestas bem densas, com uma ampla diversidade de animais, espécies de cobras que só ocorrem lá, de anfíbios, né, que são os sapos, rãs, pererecas e assim vai. Lá tem uma diversidade enorme desses animais e de plantas também. E aí nós temos aqui a Mata dos Cocais, certo? Que ocorre aqui nessa região, aqui no Nordeste, ali perto do Ceará, do Rio, nessa região aqui do Piauí, certo? Temos a Caatinga, que ela ocorre... deixa eu tirar esse filtro aqui, que ele está alterando a cor do mapa, só um pouquinho. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Aí, tirei. Aí agora a cor original voltou. Então aqui eu tenho, ó, a Caatinga, certo? A Caatinga ocorre aqui nessa região, ó, aqui nesse amarelo mais escuro, que fica ali no Nordeste. Eu tenho o Cerrado, né, que ocorre aqui no estado de Goiás. Pega um pedacinho ali da região também Nordeste, ó, vai até lá em cima. Vem aqui, passa por Minas Gerais, pega um pedaço do estado de São Paulo, Mato Grosso, um pedacinho de Mato Grosso do Sul. O Cerrado também ele é bem amplo, certo? Eu tenho aqui o Pantanal, que está nessa região aqui, ó, lá do Mato Grosso do Sul e também do sul do Mato Grosso. A Mata Atlântica, que ocorre aqui no sul e no sudeste, e alguns trechinhos aqui, ó, esse pedacinho, por exemplo, está na pontinha de Goiás. Nós temos um pedacinho de Mata Atlântica aqui no sul de Goiás. E também uns trechos isolados lá em Minas Gerais, certo? E enfim, nós temos outros ecossistemas, como os manguezais, ó, que está aqui na costa brasileira, lá no litoral, chega aqui desde a região norte até a região sudeste, passando pela região sul, que são os mangues, os pampas, que ocorrem somente lá no sul do Brasil, ó, maioritariamente no Rio Grande do Sul, e a mata de araucárias, que ocorre aqui também, maioritariamente no sul do Brasil. Bom, nós já estudamos a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, e nessa semana vocês vão ver os outros, como eu mostrei na atividade de vocês. Dentro da explicação dessa imagem, vocês tiveram um textinho que eu sempre coloco para auxiliar vocês, que explica aqui, ó, a característica de cada um desses biomas, certo? E aí vem a primeira pergunta. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Estão vendo bem aí a imagem na tela? Estão conseguindo ler o que está escrito aqui? Tudo certinho? Oi para quem chegou agora.
Tudo certinho, né? Na primeira pergunta eu falei assim para vocês, ó, o ecossistema predominante no estado de Goiás é qual? Mata Atlântica? Não, pessoal. Apesar de nós termos um pedacinho de Mata Atlântica lá no sul de Goiás, não é o que predomina. Floresta Amazônica? Também não. Nós não temos nenhum pedaço de floresta amazônica no estado de Goiás. Cerrado? Sim. O ecossistema predominante do estado de Goiás é o cerrado. E Caatinga também nós não temos aqui, certo? Vamos para o número 2, então? A Caatinga é um bioma brasileiro conhecido pelo clima. Aí aqui vem um peguinha, vamos dizer assim, porque é o seguinte, tem muitos alunos que confundem Caatinga, gente, tá calor, né? Transpirando horrores aqui. Tem muito aluno que confunde o deserto, as características do deserto lá da África, com as características da Caatinga. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que existem sim coisas em comum entre os desertos que formam a África e a Caatinga. Entretanto, eu não posso falar que é a mesma coisa. Então, obviamente que os dois têm um clima quente, é aquele clima seco, com pouca água, né? O pessoal da Caatinga ali, não sei se vocês já viram na televisão, aquelas famílias que moram nessa região da Caatinga, lá no Nordeste, muitas delas têm que se alimentar de cactos, de plantas que estão nessa caatinga. A quantidade de água e de chuva é muito pouco, porque é uma característica da região. É uma região que nós chamamos que é uma região semiárida, né? Ela não chega a ser desértica, ela é semiárida, ela é quase isso. Então, quando a gente pega a caatinga e a gente analisa as características climáticas de temperatura dela, nós teremos aí algo próximo de um deserto, mas não chega a ser deserto ainda. Por quê? Os desertos, como a gente vai ver, vocês já estão vendo na ficha dessa semana, ele tem umas temperaturas que variam mais. Então, quando eu pego um deserto, por exemplo, da África, faz muito calor durante o dia, mas à noite, dependendo a época do ano, pode fazer muito frio à noite. Então, ele fica nesses climas extremos. Lá na Caatinga, que está lá no Nordeste, nós temos sim um clima quente, entretanto eu não tenho variações tão bruscas de temperatura como no deserto. Então dentro desse raciocínio, agora eu vou voltar aqui para a imagem, ó, na tela, nesse raciocínio então, a gente tem o seguinte, ó, a Caatinga é um bioma brasileiro conhecido pelo clima semiárido. Por que semiárido? Porque ele não é totalmente árido. Árido seria o deserto, tá? Ele é semi, ou seja, ele é meio árido. Porque a gente tem algumas regiões de chuva ali, né? Alguns tempos de chuva. Tropical úmido, não. Quem que é tropical úmido? A Amazônia, por exemplo. Lá é bastante úmido. Frio rigoroso? Também não, pessoal. Nós não temos presença de frio rigoroso na Caatinga. Então, o clima dela vai ser o quê? Semiárido. Letra B, certo? Na número 3, oi Felipe, tá tudo bem aí Felipe? Alguma dúvida? Pode falar aí no comentário que o professor responde. Vamos para a 3 e penúltima pergunta, para a gente, estamos quase terminando. Na número 3, eu pedi para vocês analisarem a imagem que está no início do texto e responder quantos ecossistemas brasileiros estão representados na imagem. Então essa questão foi bem fácil, é só vocês voltarem aqui, ó, nessa imagem, falar quantos e quais. Então nós temos quais são: Amazônia, Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Manguezais, Pampas e Mata das Araucárias. Quando vocês contam isso daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 ecossistemas ou biomas brasileiros representados na imagem e o nome deles são esses daqui, certo? Na número 3 era só para vocês fazerem isso. Já a número 4 e a última, eu perguntei para vocês quais são as características principais do Cerrado. Bom, pessoal, as características principais do Cerrado, deixa eu voltar aqui. As características principais do Cerrado, a gente vai ter que pensar o seguinte, ó. Vamos raciocinar aqui com o professor. Se eu tenho características próprias de cada bioma, então eu gostaria que vocês nessa resposta escrevessem aquilo que define o Cerrado, que é específico do Cerrado e que caracteriza esse bioma cerrado, certo? Então as características principais são, ó, vamos lá. Primeiro,
O clima do Cerrado é relativamente quente, certo? Qual é a média anual desse cerrado? Então nós temos aí uma média anual variando entre 21 graus Celsius e 27, a média anual. E isso não quer dizer que durante o ano, como hoje, por exemplo, está fazendo mais de 30 graus, de tão quente que está. Então eu vou ter aí, uma média anual, eu vou pegar os valores de temperatura de janeiro a dezembro e eu faço uma média. Mas isso não significa que eu não vou ter temperaturas acima disso. Pelo contrário, nós temos, né? Tem épocas do ano que a sensação térmica aqui em Goianésia chega a quase 40 graus, né? Hoje, por exemplo, deve estar uns 35 para mais. Então, pessoal, além disso, nós temos a característica do clima quente, nós temos uma característica muito interessante no Cerrado, sabe qual que é? Essa divisão muito clara de um período de seca. Isso não é comum em todos os biomas. Aqui no Cerrado, nós temos isso muito claro. Nós temos o período de seca. O período de seca é aquele período que não tem chuva. Então começa ali, às vezes varia um pouco, mas sempre inicia por volta de junho, começo de junho, às vezes final de junho. Às vezes pode acontecer de ter algumas chuvas em junho, mas bem poucas, né? Geralmente começa ali junho, julho e vai até agora em outubro, no máximo novembro, né? Tem alguns anos que a chuva atrasa mais, mas geralmente ali em outubro já começa uma chuva ou outra. Tá? Então esse período de seca, ele é bem específico do Cerrado. E por ele ter esse período de seca, o que vai acontecer esse sétimo ano? Nós vamos ter muitas queimadas. Algumas dessas queimadas no Cerrado, elas são naturais, por causa da alta temperatura, pode acontecer de ter alguns incêndios. Mas nós sabemos que a maioria das queimadas que ocorrem no Cerrado, elas são propositais. Como assim? Alguém colocou fogo ali. Então nós temos plantas que só vão se renovar após essa queimada, já tem estudos mostrando isso, mas existe uma diferença entre os fogos que são naturais e aqueles que são colocados pelo ser humano. É importante fazer essa diferença. Outra coisa, característica do Cerrado, a fauna, né, tem animais característicos. Quem são os animais característicos do Cerrado? Tamanduás, lobo-guará, cutias, as antas que ocorrem nas regiões ali de Brejo, os tatus, a sussuarana, certo? Nós temos também o que? Outros animais como algumas espécies de gambás e por aí vai. E por último, vocês vão falar das características da vegetação. Então nós temos árvores com casca grossa para evitar a perda de água nesse tempo seco. Nós temos os plantas, árvores com os troncos retorcidos, como se eles tivessem sido dobrados, certo? Nós temos raízes profundas para permitir que essas árvores captem água em períodos de seca dos lençóis freáticos que estão lá embaixo, bem embaixo no solo. E nós temos também um grande predomínio de plantas herbáceas, que são aquelas plantas pequenas, e gramíneas. O que é gramíneas? Já viu quando você vai ali no cerrado, você vê, no cerrado natural mesmo, você vê uma grande quantidade de grama, tem muito mato, vamos dizer assim. Isso é uma característica, essa presença de gramíneas em grande quantidade. Quem aqui já foi em Pirenópolis, né, que é a minha cidade do coração, né, eu sou de lá, você vai ali no Parque Estadual da Serra dos Pirineus, ou você vai ali nas cachoeiras, você vê claramente essa questão das gramíneas e dessas árvores com o tronco retorcido. Então, quem escreveu uma resposta que tenha esses itens está correto. Ah, professor, mas eu não falei exatamente como o senhor falou. Não tem problema, pessoal. Vocês vão escrever com as palavras de vocês. Beleza? Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de correção da ficha da semana passada. Deixa eu só dar uns recados antes da gente ir embora. Primeira coisa, eu gostaria que vocês tivessem atenção, tá? Na atividade dessa semana, façam com atenção, mandem lá no fórum. A partir da semana que vem nós teremos uma outra forma de envio. Eu não sei se vocês já repararam, mas lá no GR8, no ambiente de aulas, vocês conseguem agora mandar a foto da tarefa dentro da aula. Então eu gostaria que vocês olhassem isso no aplicativo de vocês ou no GR8 pelo Google, que eu acho que é mais, vai aparecer lá de forma melhor. E aí vocês dão uma olhadinha, qualquer dúvida depois vocês me procurem. Entenderam a correção da tarefa? Tudo certo? Falei um pouco rápido aí, mas é porque eu tenho outra turma agora às 5h40. Eu vou atender os 8º anos.
Mas o que é mais importante eu destaquei aqui para vocês. Está tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Mandem aí nos comentários. Ah, o Arthur Ottoni fez um comentário aqui, acabei de ver, Arthur, que até mesmo uma latinha de alumínio pode fazer pegar fogo. Exatamente, porque a latinha de alumínio, por ela ser de alumínio, ela absorve, né, uma alta quantidade de calor. Então, as pessoas que jogam lixo, né, no mato, isso pode favorecer sim a proliferação do fogo. Muito bem observado, Arthur, parabéns. Alguma dúvida, galera? Estão entendendo? Tudo certo? Posso ir então? Posso despedir de vocês? Certeza? Estão entendendo o conteúdo? Todo mundo aqui está vendo as videoaulas que o professor está postando? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, teve aluno que me procurou no privado falando umas perguntas assim. Deixa eu explicar agora para vocês aproveitar que eu lembrei. Pessoal, não resolvam as fichas de atividade sem assistir às videoaulas antes. Por que eu estou falando isso? Toda atividade que o professor Tarsis faz para vocês, ela é pensada de forma que vocês primeiro assistam a videoaula e depois vão tentar resolver. Tinham muitos alunos querendo fazer a atividade sem ver a videoaula, você não vai entender mesmo. Então, vocês têm que primeiro assistir a aula, depois fazer a atividade. Tá bom, meus queridos? Grande abraço para vocês, sempre um prazer. Não se esqueçam de quando encerrar a live, assim que terminar, vocês vão no perfil do professor, manda a mensagem lá no direct, no privado, para confirmar a presença de vocês na live. A gente sempre faz assim, hoje vocês vão fazer do mesmo jeito, tá bom? E para quem não entendeu, pode assistir de novo a live, que ela fica gravada no perfil do professor. Vocês podem assistir depois. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Agora deixe lá para os 8º anos. Um abraço. Tchau. Ah, chegou uma pergunta aqui agora. Deixa eu responder rapidinho antes de eu ir. Professor, há uma diferença de essencial entre bioma e ecossistema? Sim. Na prática, nós temos uma diferença muito grande entre bioma e ecossistema, tá? No 7º ano, a gente trabalha os dois conceitos de forma parecida, mas lá no ensino médio a gente faz uma diferenciação clara. Mas já posso explicar aqui para você. O bioma, por exemplo, nós temos o bioma cerrado, o bioma pantanal, o bioma Amazônia. Os ecossistemas, eles abrangem ele pode abranger, dependendo do conceito, mais de um bioma, tá? Mas aqui nos 7º anos a gente usa os termos como semelhantes, mas tem uma pequena diferença. O ecossistema nada mais é do que o conjunto de plantas, animais e de características do solo que compõem uma região. Então o conceito de ecossistema ele é mais amplo, tá? Mas podem ser usados como coisas semelhantes. A gente vai entender isso melhor depois, tá? Agora eu vou mesmo, gente. Tchau. Um abraço.